Boa tarde a todas e todos os participantes. É com imensa satisfação que recebemos essa audiência presencial e virtual para um debate de extrema importância que abordará o tema A Participação da Mulher na Política. Essa iniciativa faz parte das ações previstas no Plano de Gestão 2022-2024 do presidente do TRE de Goiás, desembargador Itanei Francisco Campos, e foi organizado pela Assessoria de Imprensa e Comunicação Social em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral de Goiás. Nosso encontro contará com 3 palestrantes femininas muito relevantes em suas áreas de atuação. Semestralmente, a Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TRE de Goiás realiza eventos com a temática da participação feminina na política e na sociedade, com o intuito de promover debates e reflexões sobre este assunto de alta relevância para a democracia. O evento está sendo transmitido simultaneamente pelo canal do TRE no YouTube. Informamos aos participantes que desejarem certificado que está disponibilizado um formulário no chat do YouTube. Presencialmente, o formulário encontra-se disponível dentro do auditório e na parte externa também. Os certificados serão expedidos pela Escola Judiciária Eleitoral de Goiás e serão enviados posteriormente por e-mail aos solicitantes. Informamos que, ao final do encontro, haverá um coffee break. Registramos a presença do Dr. Vicente Lopes, que é juiz-membro e diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Goiás, que apoia este evento. Dr. Márcio Moraes, que é juiz-membro e ouvidor regional eleitoral do TRE de Goiás. Dr. Adenir Teixeira Júnior, juiz auxiliar da propaganda e vice-presidente da Escola Judiciária Eleitoral de Goiás. Dr. Vandir Alan de Oliveira, que é conselheiro da OAB Goiás. Dr. Murilo Soares de Castro, vice-presidente da Comissão de Combate à Desinformação Eleitoral da OAB Goiás. Agradecemos a todos os participantes e, neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente do TRE de Goiás, desembargador Itanei Francisco Campos, para dar as boas-vindas aos participantes. Bem, boa tarde a todas e a todos. Boas-vindas a todos, os participantes, como me recomenda o cerimonial. E é de coração que eu digo, uma satisfação que estejamos todos aqui neste momento importante de reflexão sobre o papel da mulher, a necessidade de crescente valorização da atuação da mulher na política e contando com mulheres tão dignificantes, mulheres tão representativas e tão inteligentes, atuantes, como são as palestrantes de hoje. A começar a doutora Flávia Viana, juiz auxiliar da Presidência, Tribunal Superior Eleitoral, que não posso deixar de mencionar tal admiração que alimento em relação a ela. Uma juíza que efetivamente tem exercido um papel de altíssima relevância na presidência do Superior. Então, doutora Flávia, a sua presença aqui conosco realmente nos gratifica muito, muito. E não poderia também deixar de mencionar a doutora Thalita Hayazaki, que sempre está conosco, colaborando com o brilho também da sua inteligência, da sua graça e simpatia. A Fábia Galvão, da Assessoria de Comunicação TSE, que também vem dar importante contribuição a esta reflexão, a este debate. A Milena Jorge, nossa querida secretária de Gestão de Pessoas, que também traz aqui a sua importante contribuição, a sua experiência e seu exemplo de mulher engajada, de mulher que está na luta, de mulher líder, que ela é. E sem contar a sua simpatia permanente, sua receptividade, seu acolhimento em todas as horas. E os meus ilustres colegas de corte, que estão aqui à frente, o doutor Vicente, o doutor Márcio, o doutor Adenir, todos
sempre prestando também sua inteligência, sua cultura jurídica para o aprimoramento dos julgamentos do Tribunal Eleitoral. E, naturalmente, todo o corpo de servidores, né, sem as quais não existe o Tribunal Regional Eleitoral. E são eles, né, os servidores, o verdadeiro esteio da nossa atuação como julgadores da área eleitoral. Bem, eu trouxe aqui algumas anotações referentes ao tema, espero não cansá-los, mas para que também não me limite apenas a dar boa tarde aos participantes, ainda que o pronunciamento dessas palestrantes de hoje, por si só, né, seja o ponto magnífico, né, do nosso evento. Então eu quero manifestar gratidão profunda a essas palestrantes. É assim que a sociedade avança. Essas mulheres é que fazem com que o patamar civilizatório progrida e se adiante nesses tempos em que, às vezes, há tanto reacionarismo, tanto negacionismo de valores conquistado a tão duras penas, né, ao longo do tempo. Mas eu anotei aqui que, quando se faz uma reflexão sobre a evolução social e política da sociedade ocidental, nós constatamos com muita perplexidade que graves situações de injustiças vão se arrastando ao longo do tempo, por décadas, às vezes até por séculos. E essas situações, ainda que modernamente se considerem inadmissíveis, a verdade é que, ainda assim, elas remanescem, às vezes de formas sutis, cavilosas, entranhadas na estrutura social. Às vezes com aqueles preconceitos que já são estruturais, quer dizer, já fazem parte do próprio caminhar da sociedade e são vistos de forma natural. Então, aí que reside o perigo, é de justamente naturalizarmos situações, atitudes que devem merecer, numa análise criteriosa, humanística e de evolução social e política, devem merecer o repúdio da sociedade como um todo. E uma dessas situações sobre a qual estamos refletindo hoje é a condição da mulher. A mulher vem sendo submetida ao domínio patriarcal, do qual a vertente do machismo é a expressão mais infamante, a vertente mais reles, digamos assim. Esse pensamento patriarcal e a prática do patriarcalismo, sobremodo na sua expressão machista, são esse pensamento e essa prática responsáveis, né, pelo alijamento da mulher nos espaços de poder. A mulher foi confinada nos ambientes domésticos, foi confinada nos espaços de igrejas, o que naturalmente impediu a sua realização, a atualização de suas potencialidades como ser político, como ser social. Consequentemente, esmagou, pelo menos em parte, a sua dignidade como pessoa humana. Então, esses pensamentos retrógrados que negam à mulher o reconhecimento de sua capacidade civil e política, isso deve ser combatido de forma tenaz e de forma contínua. E anotei aqui também que, na verdade, essa submissão não é apenas uma sociedade patriarcal, mas ela se espelhava em filigranas, como a submissão ao pai, a submissão ao marido, e daí, na sua repercussão ampla, naquela sociedade colonial e mesmo na sociedade do período posterior à República, no caso do Brasil. Aqui no Brasil, somente já nos estertores da República Velha é que iniciou-se muito lentamente a integração da mulher à sociedade na sua dimensão política, a mulher como ser pensante, a mulher como ser atuante. E isso se deveu, naturalmente, aos setores progressistas da sociedade.
os debates, os movimentos, né, no sentido de evolução social e do papel da mulher, de valorização da mulher, possibilitaram esses avanços que foram, reconheça-se hoje, né, foram lentos, mas que, em comparação a uma situação anterior, representou muito no sentido de trazer a sociedade brasileira a um patamar de maior dignificação da figura feminina. Não podemos deixar de lembrar, né, que houve um movimento feminista mundial que, afinal, refletiu também nos países periféricos, como o Brasil, e aí possibilitando o debate, a discussão e, afinal, o avanço da legislação como fruto, né, dessas mudanças sociais. A justiça eleitoral tem se revelado um protagonista nesse setor, implementando medidas, exigindo a observância das normas que reconheceram, né, a mulher como titular de direitos, em busca de uma sociedade mais justa e mais igualitárias. O Tribunal Superior Eleitoral, como se sabe, né, instituiu uma comissão gestora de política de gênero. A Justiça Eleitoral, desde o Tribunal Superior aos tribunais regionais, né, vem adequando sua legislação, suas resoluções, de forma a garantir e aumentar a participação feminina na política e nos organismos dos próprios tribunais eleitorais. A jurisprudência tem se encaminhado no mesmo sentido. E há campanhas, né, sistemáticas no sentido de valorizar e estimular a mulher a atuar no campo político. A Corte Eleitoral Superior promoveu uma campanha, e aqui merece ressaltar, aquela que foi intitulada Mais Mulheres na Política. A gente pode, a gente precisa. Foi um marco importante, né, nesse movimento de conscientização da sociedade como um todo sobre o modo das mulheres, para que venham a ter efetiva participação e liderança no campo da política. Outra ação importante, o site Participa Mulher, que focou e procurou realçar o papel das mulheres que fizeram e ainda fazem a história da vida política e da justiça eleitoral. Nós tivemos e temos a resolução TSE 23607, essa que dispõe sobre arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e prestação de contas. Essa foi específica nas eleições de 2020, no sentido de obrigar a destinação de 30%, né, do montante do fundo especial para ampliar a campanha das candidatas mulheres. Naturalmente, a cota de gêneros, né, foi nesse mesmo sentido de exigir e de possibilitar a ampliação da atuação feminina. Dentro dessa norma também um percentual elevado de candidaturas femininas implica no aumento também de recursos de forma proporcional para o financiamento de campanha das candidatas. Então, nós tivemos, no âmbito da legislação, no âmbito normativo, uma atuação bastante intensa do Tribunal Superior Eleitoral, quer refletindo a norma legislativa, a norma do Parlamento, quer o próprio tribunal disciplinando, né, dentro do espaço de competência, a atuação da mulher, incentivando e garantindo a verdadeira ampliação da atuação feminina. Também no âmbito da comunicação, os tribunais têm disciplinado no sentido de que as mulheres tenham também proporcionalmente participação na divulgação, né, na mídia de suas postulações, de suas pretensões como candidatas a cargos políticos. E este Tribunal Regional Eleitoral, anote, tem caminhado também nessa direção, na esteira desse pensamento e dessa orientação dos superiores,
quer em suas decisões, quer com relação à atuação da nossa ouvidoria, cujos titulares está aqui presente, doutor Márcio Moraes, no sentido de abrir canais para receber reclamações no que se refere à violência de gênero, de qualquer espécie, no que se refere à discriminação da mulher, no que tange à esfera eleitoral e quer da esfera funcional do tribunal. E não se pode esquecer, por outra perspectiva, né, eu anotei aqui, em contraposição aos avanços que as mulheres lograram obter com apoio, né, de setores esclarecidos da sociedade, também foi constatado por um estudo mundial que 82% das mulheres parlamentares sofreram algum tipo de violência psicológica. 67% das mulheres ocupantes de cargos públicos foram já insultadas e 20% foram alvo de assédio sexual e outros constrangimentos morais, mostrando que os setores retrógrados, conservadores, contrários à evolução civilizatória, estão resistindo, né, à ampliação da participação feminina. Isso evidencia a necessidade de se agir contra esses comportamentos de natureza autoritária, comportamentos discriminatórios, que querem retroagir e relegar a mulher a uma posição subalterna, reprimindo sua aptidão, sua capacidade de contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos, né, homens e mulheres, possamos não apenas sonhar, mas efetivamente sermos felizes, sermos solidários. Então, eventos como este aqui, promovido por este tribunal, com a colaboração fecunda, né, do Tribunal Superior, através da FAB, através da doutora Flávia Viana, são indispensáveis nessa marcha, né, contínua em busca de uma evolução, de desvendamento das situações de iniquidade e violência que as mulheres são submetidas, e também se discutir em formas de combater essas situações iníquas. Esses eventos revelam também potencialidades e as conquistas das mulheres, esclarecem os caminhos legais que podem ser trilhados no sentido de se mostrar exemplos a serem adotados, contribuindo assim para tornar mais justo o horizonte social e político da mulher nesse amplo e ainda triste quadro da realidade social brasileira, em que o feminicídio ainda graça, infelizmente, né, para a desgraça da nossa sociedade. Então, é esse trabalho em que homens e mulheres se deem as mãos, no sentido de fazer prevalecer a dignidade da mulher como companheira e parceira e construtora de uma sociedade saudável, justa e feliz. É assim que construiremos o futuro. E este evento é uma pedra que está sendo edificada ou colocada para a edificação dessa sociedade do futuro. Então, eu quero deixar os parabéns a todos que contribuíram para a realização do evento, a todos que estão presentes, valorizando e prestigiando, fortalecendo o evento, e dizer a todos que podem contar com a Corte Eleitoral na consecução desse objetivo e com o apoio da Corte no sentido de fazer e implementar também no âmbito legal e jurisprudencial esses valores adotados pela legislação eleitoral. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham todos um bom evento, então. Informamos que a doutora Flávia Viana, juíza auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral, fará sua participação online e, em momento oportuno, estará na sala virtual. Neste momento, convidamos a secretária de Gestão de Pessoas do TRE de Goiás, Milena Jorge Gonçalves, para mediar o encontro e apresentar nossas convidadas. Boa tarde a todas e a todos. Hoje contamos com a ilustre presença do desembargador Itanei Francisco Campos, e obrigada pelas palavras carinhosas à minha pessoa e pelo discurso
valoroso, que coloca a mulher à frente dos comandos, que coloca a mulher sempre para ter a sua representatividade, buscando aquele lado, né? O senhor contou toda a história aí dessa luta e a gente fica aqui agraciado com as suas palavras. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Milena Jorge Gonçalves e eu sou servidora deste tribunal há 22 anos e ocupo hoje o cargo de secretária de gestão de pessoas e posso falar que nos cargos hoje tem muitas mulheres nesses cargos de comando, que é uma oportunidade que todas estão tendo para ter também essa oportunidade de trabalho, de estar à frente de lideranças. E em nome do TRE de Goiás, eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas palestrantes convidadas. Doutora Flávia da Costa Viana, juiz auxiliar da presidência do TSE. Doutora Thalita Silvério Hayazaki, secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás. E Fábia Galvão, coordenadora de mídias sociais do TSE. Agradecemos a todas e a todos pela participação, por estar aqui presente conosco. A Justiça Eleitoral vem promovendo diversas ações visando garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão. Campanhas e eventos têm sido realizados com esse enfoque, para discutirmos sobre a necessidade de ações mais efetivas para a promoção da igualdade de gênero na política e na vida pública em geral. Nosso encontro tem o objetivo de contribuir para a construção de um diálogo sobre a representatividade, em especial das mulheres. Acreditamos ainda que essa pauta é de interesse de todos, inclusive dos homens, porque todos têm mães, filhas, amigas e se beneficiarão com os efeitos de uma sociedade mais igualitária. Para dar início ao nosso ciclo de palestras, convido a doutora Thalita Silvério Hayazaki, secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, para apresentar sua perspectiva acerca da participação da mulher na política e em posições de destaque. Thalita Hayazaki é secretária-geral da OAB, seccional Goiás, graduada em Direito pela Universidade de Franca, pós-graduada em Direito Público pelo EPC e em Direito Agrário e Agronegócio pela ProOrdem. Atua como advogada desde 2011 e foi presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, procuradora-geral do município de Goiatuba e chefe da advocacia setorial do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Goiânia. Seja bem-vinda, doutora Thalita. Obrigada, Milena. Antes de cumprimentar, vou corrigir, não queria, mas vou corrigir, sou advogada desde 2001. Tem 10 anos a mais aí nessa conta. Nossa, então vamos corrigir isso aí, né? Um tempo grande. Que bom. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente Itanei, agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui nessa casa, que realmente sinto que é minha, presidente. E, na sua pessoa, cumprimentar todos os servidores do TRE e também cumprimentar os juízes membros, doutor Vicente, doutor Adenir, doutor Márcio, que representam a Ordem dos Advogados do Brasil nessa casa e muito nos orgulham com sua atuação. Agradecer a Milena pela descrição, pelo carinho com que me recebeu aqui. Cumprimentar a doutora Flávia Viana, que nos acompanha de modo virtual. E Fábia, é um prazer tê-la aqui, espero aprender muito contigo. Peço licença também para cumprimentar os membros da OAB que aqui estão, doutor Vandir Alain, meu amigo de longa data, que é conselheiro seccional, doutora Priscila Rezende, também conselheira seccional da OAB, doutor Murilo e doutora Nayara, que são diretores de comissões afetas ao direito político e eleitoral da nossa casa. Eu me sinto muito honrada em estar aqui falando deste assunto, sobre este tema, e falando para mulheres e homens,
porque assim eu me sinto parte da construção de um ambiente melhor para todas nós, mulheres, no mundo em geral. Ouvi atentamente as palavras do presidente Itaney, que, sobretudo, me emocionam, porque sua veia poética, presidente, tem esse efeito em todos nós. E ouvia e pensava, os dados que nós temos hoje no Brasil são assustadores, quando a gente observa a população brasileira, sabendo que somos a maioria da população, e não conseguimos nem perto disso em representatividade política. E não falo só em política partidária, falo também em política classista. Hoje, como dito aqui pela Milena, estou no cargo de secretária-geral da OAB, um cargo de pura gestão, um cargo, sim, de comando, um cargo de decisão. Mas, antes de mim, tivemos apenas uma em Goiás, presidente Itaney, e por muito pouco tempo. Ela deixou o cargo para a política partidária, por isso que ficou perdoada. Ou seja, em 90 anos, nós duas. Hoje, as seccionais de Goiás, nós somos 27, nós temos 5 presidentes mulher. Mas já avançamos. Temos 25 vice-presidentes e temos 2 secretárias-geral. A paridade nos ajudou com isso. Nós temos, obrigatoriamente, nós não somos como as eleições partidárias, nós obrigatoriamente somos 50% do Conselho Seccional e dos cargos de direção da OAB. Por óbvio que o fato normativo nos ajudou muito. Mas, para além da norma, nós precisamos ter a consciência de quebrar o machismo dito pelo presidente Itaney, de quebrar essa onda cultural que nos persegue durante todo o tempo. E aqui eu me lembrava, e até anotei aqui para não me esquecer, quando o presidente Itaney disse que as mulheres ficavam com a igreja, com as lides domésticas, quando saía de casa, conseguia algum aspecto de liderança na igreja, por exemplo, eu me lembrei do seguinte: os meus avós são imigrantes japoneses, Kimie no Miyama Hayazaki e Takeo Hayazaki. Vieram do Japão e se instalaram ali em Ituverava, Guaíra, onde eu nasci, mas só nasci, me sinto goiana. E a minha avó morreu sem aprender a falar português. Então, o que é isso? E na minha infância, a gente ia lá e a comunicação com ela era difícil, porque ela, japonês é muito diferente de tudo, né, que a gente sabe. E a gente não achava isso uma violência, de modo algum, porque isso não foi feito de forma impositiva, isso não foi feito de forma brutal, de forma agressiva. Mas hoje isso seria uma violência aos direitos da minha avó de poder se comunicar com as pessoas que ali estão. Mas o que ficou para ela? Qual a função na família ficou para ela? Essa, a religiosa. Ela ia na Seichonoye. E lá na Seichonoye, todos falavam japonês. E isso é o que nós temos a responsabilidade de quebrar. Na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com nossos amigos. E por isso, tão importante encontros como esse. Por isso que eu sempre faço questão de estar aqui. Não é a primeira vez que eu participo dessa discussão. Dr. Vicente, numa outra ocasião, já me convidou e eu tive prazer de falar na minha cidade, Goiatuba. Já estive aqui no próprio Tribunal Regional falando outras vezes sobre isso. E não me canso, nunca, e não me cansarei,
de falar e tentar convencer as mulheres de que há espaço para nós, de que há como melhorar esse sistema. O ordenamento jurídico nos apoia e nos ajuda com as regras, com as cotas, mas nós precisamos interromper o descumprimento sistemático a essas regras, porque senão ele não funciona. Se nós não conseguirmos chegar ao cidadão e convencê-lo de que a regra existe para ser cumprida, para desfazer uma distorção cultural, de nada ela vai valer. E os dados vão continuar negativos, vão continuar chocantes. Eu ontem li que, para essa eleição de outubro, nós temos 156 milhões aptos a participar desse pleito. 53% do gênero feminino. Será que, quando terminar o prazo para a inscrição e registro das candidaturas, nós teremos quantas candidatas? Será que nós conseguiremos ultrapassar os 30% obrigatórios? É para isso esse tipo de encontro aqui. É para que chegue nessas mulheres, para que elas se sintam encorajadas, de alguma forma, a participar do pleito, a colocar o seu nome à disposição. E mais, é para que, quando isso acontecer, a gente não ouça o seguinte comentário: a candidatura dela é para valer? Ela está disputando mesmo? Nós temos a obrigação moral, até pelas mulheres que já se ofereceram e já nos representaram, nós temos uma obrigação moral de responder que sim e de fazer que sim, oferecendo nossa ajuda, fazendo uma rede de apoio a essas candidatas corajosas que emprestam o seu nome. Como? Como que eu faço isso? Eu ofereço uma orientação jurídica, a Fábio oferece uma orientação de marketing, alguém oferece uma doação em dinheiro. Assim, construindo essa rede de apoio. A vizinha oferece cuidar do filho para ela fazer campanha, porque muitas mulheres desejam ser candidatas, mas não têm como sustentar a própria casa para fazer campanha. E hoje nós somos quase a metade da população brasileira sustentando os nossos lares. Portanto, a economia brasileira também está conosco. Nós somos atrizes da economia brasileira também. Há uma semana atrás, num encontro lá no Conselho Regional de Contabilidade, onde o Dr. Vandir e a doutora Larissa Bariato, que é a presidente da BMCJ, falaram a contadores e advogados e pré-candidatos, a doutora Larissa trouxe um dado interessante que eu anotei aqui. É um relatório de 2018 do Banco Mundial chamado Perda de Oportunidades. O elevado custo de não educar as meninas. Me chamou muita atenção o nome do relatório, né? E esse documento constata que garantir às nossas adolescentes o nível médio de ensino traz uma gama de benefícios socioeconômicos, e isso faz com que a gente, então, entenda que a mulher participa até desse ranking, para que a sociedade, para que o país desponte nesse ponto, nós fazemos parte disso. A instrução das meninas, como aqui chamado, diminui esse prejuízo. Portanto, é muito claro e notório que essa distorção
lá atrás precisa ficar lá atrás. Eu vejo aqui inúmeras mulheres, servidoras deste tribunal, advogadas. Eu tenho absoluta certeza que todas estão suficientemente capacitadas a ocupar qualquer cargo que um homem ocuparia. Então, por que não? Por que não? A Milena leu aqui parte do meu currículo e eu tenho uma especialização em direito agrário. Eu sou do interior, como disse aqui antes, sou de Goiatuba, e quando a gente é do interior, presidente, a gente não consegue se sustentar só com um ramo de atividade no direito. Então, eu, apaixonada pelo direito eleitoral, mas coloco comida na mesa com o direito agrário. E quantas vezes fui dispensada por ser mulher? Muitas vezes. Em ações possessórias, o cliente falava, nossa, Thalita, mas não vou passar isso para você, não, porque se acontecer alguma coisa lá, seu pai me mata. Eu falava, mas meu pai não vai nem ficar sabendo. E se ele ficar sabendo, é mais fácil ele ir comigo do que ele te matar. Então, onde está o nosso problema? E aí, hoje aqui, eu não sei se vocês esperavam de mim alguma coisa estritamente jurídica, mas eu não consigo. Eu preciso fazer esse chamado, eu preciso fazer essa conscientização, eu preciso me sentir partícipe da construção desse ambiente que eu disse será melhor para nós. Nós temos muitos avanços na legislação, o da garantia do fundo partidário eleitoral na mesma proporção dos 30% garantido para a candidatura é um grande avanço. Eu penso que isso vai favorecer demais as candidaturas femininas e estou esperançosa disso. No dia 16, Vandir é um que vai me dizer se isso fez efeito ou não. Eu espero muito que faça e tenho falado com muitas mulheres que têm essa veia política, que podem emprestar seu nome e tentando convencê-las a participar desse pleito agora com isso. E acho que esse é um papel formiguinha. Eu acho que todos nós aqui temos que ter essa consciência e podemos, sim, mudar o mundo nesse sentido, fomentando as ações. Antes eu falei aqui das redes de apoio, eu vou mencionar aqui uma rede de apoio que eu gosto muito, que foi fundada e é coordenada por uma grande amiga e admirada advogada, doutora Gabriela Hollenberg. Essa rede de apoio se chama Quero Você Eleita. Eu convido a todos a conhecer, tem rede social, tem site, é um movimento muito bonito e que as candidatas, de forma gratuita, conseguem orientação jurídica, publicitária e de vários outros aspectos. E eu não poderia deixar de mencionar isso. E, já caminhando para o fim, eu pensei aqui em várias formas de encerrar a minha fala aqui com vocês hoje. Mas, com o presidente poeta, eu não ousei em trazer aqui nenhum poema. Portanto, eu peço licença a todos. Eu não sei se antes das eleições, presidente, eu vou ter oportunidade de fala novamente num ambiente desse, nesta casa especialmente. Portanto, eu vou ler um manifesto que foi publicado e assinado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e assinado juntamente com os conselheiros federais da OAB e o Colégio de Presidentes Seccionais, do qual o nosso presidente Rafael Lara é signatário, e acho que é muito propício para o momento.
A história de 92 anos da Ordem dos Advogados do Brasil se confunde com a defesa da democracia em nosso país. Maior instituição civil brasileira, com quase 1.300.000 de inscritos, a Ordem seguirá cumprindo com as missões que lhe são atribuídas pela Constituição Federal: representar a advocacia e ser guardiã do Estado Democrático de Direito. Continuaremos a defender os direitos e garantias individuais, o modelo federativo, a divisão e a harmonia entre os poderes da República e o voto secreto, periódico e universal. Nossa atuação para que esses ideais se concretizem é comprovada por diversas ações, como o acompanhamento sistemático de todos os processos eleitorais, inclusive o deste ano, desde o início da organização do pleito até a posse de todas e todos os eleitos. O papel da OAB nas eleições é, como representante da sociedade civil, acompanhar o processo junto ao Tribunal Superior Eleitoral e demais órgãos eleitorais. Pugnamos por eleições limpas, livres, com a prevalência da vontade expressa pelo eleitorado por meio do voto, o que vale para todos os cargos em disputa. A OAB não é apoiadora ou opositora de governos, partidos ou candidatos. Nossa autonomia crítica assegura credibilidade e força para nossas ações de amparo e intransigente defesa do Estado Democrático de Direito. Defendemos e protegemos a democracia. Temos orgulho e confiança no modelo do sistema eleitoral de nosso país, conduzido de forma exemplar pela Justiça Eleitoral. O Brasil conta com a OAB para zelar pelo respeito à Constituição, afastando riscos de rupturas democráticas e com a preservação das instituições e dos poderes da República. Esse é o compromisso verdadeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, de sua diretoria nacional, conselheiros federais e do Colégio de Presidentes Seccionais e de membros honorários vitalícios. Viva o Brasil, viva a democracia. Me despeço de todos vocês, agradecendo a oportunidade de fala, de aqui estar, e lembrando a todas que política é, sim, assunto e lugar de mulher. Que Deus nos abençoe e muito obrigada. Obrigada, doutora Thalita. Parabéns pelas palavras, pelo incentivo da participação da mulher em todos os ramos de poder, inclusive na política. E esse despertar precisa ficar na cabeça de cada um que está nos ouvindo, para que a gente possa alcançar a voz da mulher na política. E... O senhor precisa sair. O desembargador Itanei Francisco Campos pede licença, que ele precisa agora presidiar a sessão. Então, muito obrigado pela participação, pela sua presença. Muito obrigado. Convido agora a Fábia Galvão, coordenadora de mídias sociais do Tribunal Superior Eleitoral, para partilhar conosco as ações do TSE sobre o tema Participação Feminina da Mulher nos Postos de Poder. Fábia Galvão é coordenadora de mídias sociais, portais e campanhas do TSE. Já foi editora de mídias sociais do CNJ e do TSE, além de ter prestado consultoria para órgãos do governo federal e organizações internacionais. Tem ampla experiência com comunicação digital em agências de comunicação, entidades de classe e varejo. É graduada em Comunicação Social e Letras pela Universidade de Brasília.
Boa tarde a todas e todos. Agradeço pela sua apresentação, Milena. Te agradeço, Thalita, pelas palavras muito inspiradoras. Agradeço a Tatiane, que também me inspira muito. Agradeço ao Brasil Nunes, estrela da nossa campanha de acessibilidade, que fez esse convite tão especial. E hoje eu vim, gente, para compartilhar com vocês um pouco da experiência do Tribunal Superior Eleitoral no âmbito das campanhas de incentivo à participação feminina na política. Pode passar? Eu recebo muitos questionamentos lá na ouvidoria do TSE por coisas que vocês nem podem imaginar relacionadas à nossa campanha, por palavras, por cores. E um dos questionamentos que eu sempre recebo é esse aqui. Por que que o TSE faz campanha incentivando as mulheres a participarem da política? E existem muitos motivos para isso, mas hoje eu queria falar um pouco de 3 deles. E depois de compartilhar isso com vocês, eu vou mostrar um pouco das campanhas que foram feitas nos últimos 2 anos. Pode passar? Então, primeiro, a gente tem um problema muito grande de representatividade, né? A Thalita falou um pouco sobre isso. Se a gente pensar que a democracia é feita de representatividade, ela é plena quando ela é representativa, tem alguma coisa muito errada com a democracia brasileira. Nós, mulheres, somos 52% do eleitorado e da população, e a gente ocupa menos de 20% dos cargos eletivos. Então, no Brasil, a gente vive alguns fenômenos do tipo homens deliberando sobre pobreza menstrual, homens deliberando sobre aborto, homens pensando a licença maternidade. E é algo a se pensar. Será que isso está certo? Será que é dessa forma que a democracia tem efetividade? E como que a sociedade reage a leis e ações e protocolos que são majoritariamente criados, votados e colocados em prática por homens? Então, o primeiro motivo é esse. A Justiça Eleitoral faz campanhas que incentivam a participação feminina na política porque a Justiça Eleitoral defende a democracia. Ampliar a participação feminina é atuar em favor da democracia. Pode passar. E, felizmente, existe uma previsão constitucional, legal, para essas campanhas. Isso nos respalda demais, porque, nesse momento de questionamento, tudo é aventado, né? Inclusive, por exemplo, esse ano é possível que a gente tenha uma candidata mulher à presidência. Então, se tem uma campanha de incentivo à participação feminina, o TSE está fazendo campanha para essa candidata? A resposta é não. Existem cargos eletivos em todas as esferas, e, quando a gente fala de ampliar a participação feminina na política, a gente está falando sobre equidade de gênero na política, a gente está falando sobre um espaço mais igualitário e justo no âmbito das decisões. Pode passar. Então, aqui eu trago para vocês qual é exatamente essa previsão legal. A gente está falando do artigo 93A da Lei 9.504, de 1997. Acho que vale a pena, porque muita gente sequer tem contato com esse artigo, e ele é um artigo fundador para o nosso trabalho na Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre o 1º de abril e 30 de junho dos anos eleitorais, promoverá, em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional em rádio e televisão, destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer ao cidadão sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Então, existe essa previsão na lei, e isso nos assegura a possibilidade, inclusive, de ter uma agência de publicidade que nos apoia nessas criações, a possibilidade de contratar produtora e de ter um pequeno recurso. Quando eu digo é pequeno, gente, é pequeno mesmo, tá?
O menor orçamento do Poder Executivo para campanhas não se compara aos nossos maiores orçamentos. Assim, é uma coisa escandalosa. Mas, com pouco recurso, a gente faz muita coisa, porque é uma prioridade, e é uma prioridade de quem ocupa a presidência, é uma prioridade de servidoras e servidores. A gente tem aqui, por exemplo, o Brasil, que não recebeu cachê para participar da nossa campanha, mas dá uma contribuição social que nunca vai ter preço para a sociedade. Então, é sobre isso que a gente está falando. Bom, e aí a gente chega no terceiro motivo, sobre por que o TSE faz campanha para mulher, sobre mulher. Porque, com mais mulheres na política, toda a sociedade vai se beneficiar, né? Então, não é sexismo. Não é que a gente está falando que precisam ter mais mulheres na política para mulheres beneficiarem mulheres. É que o olhar feminino sobre a sociedade beneficia a sociedade, beneficia a população. Tem uma pesquisa recente que eu vi também, que fala sobre 65% dos lares brasileiros serem sustentados por mulheres, em sua totalidade ou em grande parte do orçamento. 65% de quem trabalha como mesária no Brasil, de mesário a mesário, são mulheres. E tem algumas contas que não fecham, além dessa conta da representatividade, né? As nossas campanhas também são um pouco sobre isso. Vou passar aqui para a gente, então, começar a assistir. E aí, eu acho que as campanhas falam por si. Eu vou dar pequenas contextualizações para vocês. Essa é a nossa campanha de 2020. Ela foi protagonizada pela atriz e embaixadora da ONU Mulheres, Camila Pitanga, que também não recebeu cachê para protagonizar essa campanha. Isso é importante de se dizer. Ninguém recebe cachê do TSE para protagonizar as nossas campanhas, porque é uma contrapartida social, né? Acho que não tem... E aí eu falo enquanto servidora, acho que não tem, acho que vocês concordam comigo, não tem uma missão mais nobre do que atuar em favor da democracia. Eu desconheço uma missão no plano coletivo, né, tão nobre. Então, todas as pessoas que protagonizaram as nossas campanhas, Drauzio Varela, Átila Yamarino, Gabriela Prioli, ninguém nunca recebeu cachê, tá, gente? Então, se puder dar o play e aumentar. Dedicação, perseverança. Chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Então, essa foi uma campanha que a gente fez para inspirar, para que as mulheres também pudessem se ver nesse lugar, e também é uma campanha sobre mulheres inspirando outras mulheres, porque isso é muito importante. Quem compartilha dores, quem compartilha realidade, sabe do que está falando. As mulheres sabem o que é a sobrecarga mental, o que é o acúmulo de papéis, decidir se candidatar ou participar da política em qualquer outro nível. Se você for síndica do seu condomínio, se você for presidente da Associação de Pais e Mestres, tudo isso é uma tarefa a mais, tudo isso tem que encontrar um lugar no seu dia, tudo isso te custa, né? Então, nada mais justo do que mulheres falando para outras mulheres sobre a potencialidade de ocupar um cargo eletivo e de ocupar espaços de atuação política. O próximo vídeo que a gente vai ver, então, também é dessa campanha. E aí, vocês viram que a maior voz é a da Camila Pitanga, mas agora vocês vão ver outras vozes dessa campanha. Se eu posso comandar uma empresa que incentiva a diversidade, você pode comandar seu município. Se eu posso dar voz a uma personagem e sensibilizar as pessoas, você pode dar voz à sua comunidade e liderar ações transformadoras. Quando mais mulheres ocupam o poder,
mais projetos podem ser criados em favor de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Eu sempre fico muito emocionada. Vamos passar já para o terceiro vídeo, que é também dessa campanha, e aí com uma outra voz abrindo. Enquanto vai abrindo, e aí vocês podem ver também quanto de representatividade tem nessa campanha, né? Nós temos... Se eu posso representar meu povo, você pode representar o seu. Se eu posso dirigir um filme e recontar a nossa história, você pode ser prefeita e transformar a sua cidade. Quando mais mulheres ocupam o poder, nossa voz pode ser mais ouvida e os direitos de todos serem garantidos. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Pode deixar nesse slide aí. Então, é isso. A gente tem uma mulher indígena, tem mulheres negras, temos mulheres que ocupam vários espaços, para falar que todas as mulheres também podem ocupar lugares de liderança, de decisão. Eu queria aproveitar para compartilhar uma história com vocês que é incrível sobre a Parapoti, essa mulher indígena que está no destaque. Uma companhia de trem decidiu passar um trilho no meio da aldeia dela, que é uma aldeia super pequena, no litoral de São Paulo. E eles não conseguiam ter força política para impedir. Eles tentaram fazer várias coisas, e a Parapoti teve uma ideia. Ela entendeu qual que era a empresa, comprou uma ação da empresa, e aí ela teve direito a participar do Conselho de Acionistas. E, com essa uma ação, no dia da reunião que ia deliberar sobre a transposição, a passagem da ferrovia, ela levou a tribo inteira para lá e fez uma fala. E isso impediu que a comunidade indígena fosse violada por esse trilho e que eles tivessem seu pequeno território preservado. Então, foi uma mulher que liderou esse movimento, que foi muito inteligente, que foi muito decidida. Ela é mãe, ela é ativista, ela tem que lidar com a timidez dela, e ela fez um movimento que beneficiou mais de 200 pessoas. Então, é uma campanha que está em histórias reais. A Camila Pitanga é essa mulher, a Parapoti é essa mulher, a Vivi é essa mulher, a Nina, todas elas que estão na campanha, e nós somos essas mulheres também. Se eu posso liderar um movimento de autonomia, você pode liderar o Brasil. Se eu posso ser embaixadora da ONU Mulheres e dar visibilidade às nossas lutas, você pode ser vereadora e legislar pelo seu município. Quando mais mulheres ocupam o poder, nossa voz pode ser mais ouvida e os direitos de todos serem garantidos. Isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Então, essa foi a campanha de 2020. Agora vamos ver a de 2021. Em 2021, a gente precisou tratar de um tema que não pode mais ser silenciado e que ainda é relativamente novo, mas que precisa ter seu nome na boca do povo para que a gente possa enfrentá-lo, né? Eu trabalhei alguns anos no CNJ e uma coisa que ficou muito clara para mim é que a Lei Maria da Penha, se ela está na boca do povo, se as pessoas, algumas pessoas têm medo dela, e se ela se tornou, de fato, um mecanismo tão poderoso para o combate à violência contra a mulher, é porque ela tem um nome. Essa lei tem um nome, essa lei tipificou as violências. Então, hoje, a gente sabe o que é violência patrimonial, o que é violência psicológica. Imagina se, há 16 anos atrás, quando antes da lei ser criada, isso sequer era falado, né? E, quando a gente não dá um nome para as coisas, é muito difícil tratar e enfrentar. Então, eu entendo que a violência política de gênero é a mesma coisa. A gente precisa dar esse nome e as pessoas precisam saber o que isso significa.
O Tribunal Superior Eleitoral, falando em nome de toda a Justiça Eleitoral, não poderia prescindir desse tema. Então, a gente trabalhou esse tema no ano não eleitoral. A gente precisou jogar luz sobre esse tema, porque esse é um dos principais fatores que afastam as mulheres da política, né? A gente acabou de falar, eu falei aqui sobre sobrecarga, sobre acúmulo de papéis, e se eu sei que eu vou ser perseguida, humilhada nas redes sociais, que o meu filho vai ser ameaçado de morte, por que eu vou me candidatar? Por que eu vou trazer isso para a minha vida, né? Então, esse enfrentamento é necessário porque, senão, a gente vai continuar por muitos anos sem representatividade, e isso é ruim para a democracia. Então, esse é o vídeo que foi para a TV. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Então, para a gente falar sobre um assunto que ainda não está claro para muita gente, a gente precisa dar exemplos. Existem casos recentes que mostram que as mulheres não estão seguras no plenário, né? Mulheres que são atacadas por colegas parlamentares no próprio plenário. O silenciamento das mulheres na política também tem um trecho aí que mostra na reunião, não deixam a mulher falar, né? Existe também uma violência com relação à distribuição de recursos, né? Quando a gente fala das campanhas que são... É uma campanha para valer ou é uma campanha só para constar? É sobre isso. Então, esse enfrentamento ele se dá, assim como a violência doméstica, ele se dá em muitos campos. Vamos assistir o outro vídeo? Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Nossa plenária foi invadida por 5 homens que colocaram música com apologia a estupro e violência racista. Fui impedida de entrar no banco. Se negaram a abrir minha conta eleitoral. Fomos abordadas por um rapaz que fez ofensas ao nosso partido, às lideranças e a nós. E efetuou 4 disparos de arma de fogo para o alto em nossa direção. Tenho medo de retaliações partidárias. Esses são depoimentos reais de candidatas brasileiras a cargos políticos. Denuncie. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Essa campanha, esse vídeo da campanha teve um desafio que foi escolher os depoimentos, né? O Instituto Marielle Franco nos forneceu o levantamento e, assim, eu não tenho palavras. Então, se a gente não falar sobre isso, e se a gente não denunciar, se a gente não jogar a luz, se a gente não debater, vai ser naturalizado, continuar sendo naturalizada essa violência. E a gente também precisa perguntar a quem interessa afastar as mulheres da política, né? Então, a Justiça Eleitoral entende que esse enfrentamento é necessário, a gente não consegue enfrentar sozinha, né? A Justiça Eleitoral é um pedaço de uma engrenagem muito grande, mas a gente não pode se calar. Então, é um exercício também pensar em que outros órgãos, em que outras esferas esse enfrentamento precisa ser conduzido, de que forma isso está sendo levado a sério, de que forma isso está sendo tratado nos partidos. E aí a gente chega nesse ano, que é um ano eleitoral, mas que a gente precisa continuar falando sobre esse assunto. E aí o gancho da campanha nesse ano foi falar sobre representatividade, foi mostrar, tentar deixar muito claro qual é o tamanho desse gap entre o que a gente chama de Brasil político e Brasil real. Vamos ver o primeiro vídeo.
população, prefeituras, Congresso Nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. Tentar visualizar o tamanho desse gap é fundamental para que a gente entenda do que se está falando quando a gente fala de equidade de gênero na política. Uma representatividade que no Congresso Nacional é menor do que 15%, diz alguma coisa sobre as leis que estão sendo feitas e sobre todas as iniciativas no âmbito público que são, teoricamente, em favor ou contra as mulheres, né? Pode passar? Aí eu trago para vocês algumas peças das nossas campanhas que a gente trabalhou nas redes sociais, que contêm algumas mensagens-chave. É uma pergunta a se fazer: de quantas mulheres a política brasileira precisa? Não sei se a resposta é um número, mas talvez a resposta seja de muito mais, né? 85% de homens no Congresso, 15% de mulheres, e, enquanto isso, nós somos 52% da população. Tem uma conta que não fecha. Faz sentido para vocês que as prefeituras tenham ocupação de 88% dos homens, por homens? E também trabalhando aqui nesse último card o fortalecimento da democracia por meio da participação feminina. Pode passar? E aí a gente fala sobre a importância de que as mulheres também participem desse Brasil político. 25 homens e apenas uma mulher nos governos estaduais. Será que o nosso Brasil político representa o Brasil real? Também abordando aqui a questão de que, quando a representatividade aumenta, a democracia fica maior, e aí a gente está falando aqui de mulheres, mas isso também se aplica a outros grupos minorizados, né? E aqui, no final, a gente fala sobre essa diferença entre o Brasil real e o Brasil político. Então, a gente falou aqui hoje sobre três campanhas, né, feitas em 3 anos, uma que é inspiradora, uma que faz uma denúncia sobre a violência política de gênero e uma que mostra o tamanho da discrepância. O que a gente espera com isso é que o Brasil olhe para si mesmo, olhe para a sua população, olhe para os seus cargos eletivos e entenda que a democracia é feita de representatividade. Isso é uma tecla que a gente precisa bater. Sem representatividade, a democracia nunca vai estar completa. Pode passar? E é isso, gente. Eu fico à disposição de vocês, sempre aberta aí a receber ideias, e a gente está aqui para fazer um Brasil maior e melhor. Boa tarde. Quero saudar de forma muito carinhosa a doutora Milena, a doutora Tatiana, também a doutora Flávia, que está conosco, e a doutora Milena, também, que se ausentou, mas fez uma brilhante exposição. Bom, em primeiro lugar, eu quero, enquanto presidente do Conselho Estadual da Mulher, saudar esse seminário, que tem uma importância muito grande para nós, no fortalecimento da nossa luta para aumentar a representação política das mulheres, e não só isso, né, mas também a questão de reforçar a presença das mulheres nos espaços de poder e decisão, o respeito às mulheres, bem como o enfrentamento à forma mais vil, né, de truculência contra as mulheres, que são todas as formas de violência. Nesse sentido, queremos fazer um convite, fortalecendo aí essa perspectiva. No dia 22 de agosto, às 9 horas da manhã,
o Conselho Estadual da Mulher fará aqui nesse auditório do TRE a entrega da Plataforma Política das Mulheres de Goiás aos candidatos ao governo do Estado e aos partidos políticos. Então, é uma solenidade importante, né, em que a gente traz aqui a voz das mulheres e as necessidades das mulheres a serem apresentadas. Então, fica o convite a todas e todos. Muito obrigada. Pode falar? Encerrar? Obrigada. Bom, nós vamos ficar sem as palavras da doutora Flávia da Costa Viana, que é juíza auxiliar do TSE, em razão da nossa falha de transmissão. E, para finalizar, eu gostaria de homenagear uma mulher que dedicou sua vida a ser, além de esposa, mãe de 3 filhos e avó de 6 netas, uma profissional atuante e que teve sua parcela de contribuição na mudança do papel da mulher na sociedade. Falo da escritora, poetisa e contista goiana Maria Helena Shein. Formada em Pedagogia e Letras Vernáculas, com 10 livros publicados, como João e os 3 Pecados, As Moças do Sobrado Verde, Pão Ázimo sob a Figueira. Atuou como coordenadora do Programa Cultural da Rádio Universitária, professora aposentada de Português e Literatura pelo UFG, participante de bienais de livros, comissões julgadoras de concursos literários e mesas redondas sobre literatura. Recentemente eleita como a mais nova imortal da Academia Goiana de Letras, que eu tenho orgulho e todo o meu amor em podê-la chamar de mãe. Hoje ela nos assiste de casa. Do lado de cá, nós temos a arte de Nar Shaul, que é um historiador que também faz parte da Academia Goiana de Letras. E o poema Guarda-me, Senhor, em teu olhar, para que eu possa ver quem sou. Filtra-me em minha cegueira, para que eu possa ver além do que olho. Maria Helena Shein. Maria Helena Shein, escritora, membro da Academia Goiana de Letras, que ocupa a cadeira número 8. Obrigada a todas e a todos que participaram desse evento. Nossos especiais agradecimentos às convidadas pela disponibilidade e contribuição. Obrigada, doutora Thalita. Um prazer conhecê-la e ouvi-la. Obrigada, Milena. E apenas me despedindo, não poderia deixar de agradecer o carinho de sempre do Brasil, da Tati, de todos os servidores aqui dessa casa. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer, em nome do TRE de Goiás, a nossa audiência e as palestrantes convidadas. Pedimos desculpas pela questão da transmissão com a doutora Flávia Viana. E agradecemos aos convidados que puderam falar, que gentilmente se dispuseram a estar conosco e a contribuir para despertar a consciência da nossa sociedade acerca desse tema tão prezado por nós da Justiça Eleitoral, o que gradativamente nos trará relevantes avanços políticos e sociais. Agradecemos também à secretária de Gestão de Pessoas, Milena Jorge Gonçalves, pela dedicação e empenho na mediação deste evento. Nossos agradecimentos especiais ao nosso presidente, desembargador Itanei Francisco Campos, que sempre apoia as iniciativas da Assessoria de Imprensa e Comunicação Social, e à Escola Judiciária Eleitoral pela parceria. Agradecemos ainda o suporte técnico da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do TRE de Goiás. Aproveitamos para solicitar que se inscrevam em nosso canal do YouTube e sigam nossas redes sociais para se manterem atualizados sobre importantes temas, bem como para serem notificados a respeito de novos eventos. Agradecemos pela participação e até uma próxima oportunidade. Convidamos a audiência presente para confraternizar conosco durante o coffee break na entrada do auditório. Muito obrigada.